professora me ganhou o sorteio. Que sorteio? Da live da sala de leitura que a gente está fazendo com o cartunista. Pronto, sim, chama o pessoal para entrar agora. Tá. Até tô gravando, tá? Tá bom. Ai, gente, Nai, eu caí. Eu não sei nem onde eu tô mais. Não, você tá comigo, tá certo? Agora é da outra sala, acho que eu caí. Deixa Não eu ver se consigo você mais tá na entrar. outra sala. Espera aí que eu tenho que... Aí. Ó, eu vou deixar meu áudio aberto, tá? Oi, boa tarde. Ô, Natânia, a reunião é aqui, Natânia? Estamos aqui, cheguei. Isso. Ia para Soraya também, Simone? Boa tarde, Natânia. Natânia, aqui é a Elisete. A reunião é por aqui, Natânia? Tá Não estou te certinho. ouvindo, Natânia. Não tá me ouvindo, Li? Lisete? Agora sim, Natânia. Desculpa. É aqui mesmo, Li. Eu vi você entrando, tá certinho. Já até comecei a gravar, tá, gente? Estão me ouvindo? Feito agora. Então, tá bom. Você vai fazer a abertura, Simone? Eu falo de novo quem sou eu? Fala pra eu... Ah, então tá bom. Simone, eu que não tô te ouvindo agora. E agora? Agora sim. Bom, boa tarde a todos novamente. Nós estamos aqui para fazer, né, mais uma live. Uma pessoa que eu admirei de cara. O dia que eu ouvi falando, eu já falei, eu preciso achar ela em algum lugar. E consegui. É a Soraya. Ela é psicóloga, mestranda em saúde pública lá da UF, especialista em gestão de redes de atenção à saúde da Fiocruz, pós-graduada em psicologia pela FSP, graduada em psicologia pela Universidade de São Carlos. Atualmente ela é coordenadora de ensino do Hospital Albert Einstein, está na frente de um projeto de educação e saúde da população, e ela que vai falar melhor, né, sobre o trabalho que ela desenvolve. Eu acompanhei ela no escola, tem vídeos dela no YouTube também, se alguém quiser acompanhar mais pertinho. E é com você, Soraya. Boa tarde. Boa tarde, Simone, pessoal. Quero agradecer a confiança de vocês, né,
no meu trabalho, na nossa fala. Agradecer aí a Simone que criou um gancho, né, comigo quando a gente se viu. Isso foi bem bacana, né? Então, contar um pouquinho de para vocês, assim, que eu tenho feito ultimamente. Eu sou psicóloga, eu sou mestranda lá na Faculdade de Saúde Pública da USP, e o meu orientador é o professor Marco Arkman, e ele sempre está bem próximo, né, dessas ações da USP Escola, porque ele trabalha junto com um departamento que vai falar um pouco de promoção de saúde também. Eu estou estudando sobre ações de educação em saúde na integralidade, né, e eu coordeno um projeto de educação em saúde no Hospital Albert Einstein. A gente desenvolveu uma metodologia de educação em saúde para crianças. Então, é um pouquinho desse lugar que eu vou falar aqui com vocês hoje, desse meu lugar de pesquisadora e desse meu lugar de trabalhadora que tem feito essa prática das parcerias que a gente tem feito. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Só um instantinho. Aquela pergunta clássica, vocês estão vendo a minha tela? Falem comigo. Sim, só. Muito obrigada. Então, vou contar aqui um pouquinho para vocês. Hoje a nossa fala vai ser vai ser voltada para a função social da escola pública e o contexto da pandemia do novo coronavírus. Eu gosto muito, muito dessa frase do Mencken, que ele vai falar o seguinte, que para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E a pandemia, ela trouxe uma complexidade para tudo que a gente já tinha de complexo, né? Ela acrescentou mais um fator na nossa complexidade. E eu quero, então, começar interagindo um pouco com vocês. A Aline vai colocar aí no chat o link do Menti, e eu deixei aqui para vocês verem o QR Code que a gente vai fazer aqui. Eu quero que vocês me contem o que vocês definem como complexo. Então, entrem aí. Oi. Onde está o chat aqui Onde fica o chat aqui na tela? Na outra sala eu achei, nessa sala eu não estou achando. Tem uma bolinha em cima. Depende de onde você estiver usando o Teams. Se você estiver usando ele instalado, ele fica aqui, ó. Fica... Isso, valeu. É no celular que eu estou usando. Se você estiver usando ele pelo web, ele fica embaixo. Você dá um toquinho na tela, ele fica no meio. Ou vocês podem acessar www.menti.com, e esse é o código. E aqui vocês podem tirar uma fotinho do QR Code e vai levar vocês direto para a pergunta. Tá todo mundo ouvindo? Andréia conseguiu. Tinha gente que não estava conseguindo. Ela vai tentar entrar de novo. Tá. Conseguiu entrar ou acessar o Menti? Deixa eu ver aqui que tem. Tem alguém que não está conseguindo? Qualquer coisa eu coloco... Eu vou copiar o link aqui. Isso, e eu jogo no grupo deles também pelo WhatsApp. Coloquei o link. Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Sim. Então, a gente está conseguindo aqui algumas respostas, né? Complexo trabalhoso, tudo junto e misturado, algo a ser explorado, difícil,
Muitas etapas. Difícil, trabalhoso. Vou colocar aqui de novo para quem não conseguiu acessar. Coloquei também no grupo, tá? Tá bom, Nath. Quantas pessoas nós temos? Para eu ver quantas pessoas já participaram. Ah, ainda tem bastante gente para participar, gente. Vamos lá. Acabei Difícil de colocar novo. aqui, tá? No chat do Teams. Algo complicado, muitas etapas. Trabalhoso. Desafiador. Desafiador. Não aglomeração. Não aglomeração é complexo. Não vai chegar, não? Muitas etapas. Muitas etapas é legal também para complexo. Trabalhoso. Bom, outra coisa que eu quero saber de vocês antes da gente seguir nessa conversa é... Só um instantinho. A escola é o quê? Votem lá. A escola ela é um prédio, um lugar. A escola ela é um conceito. A escola é uma relação ou a escola é um serviço? Ainda lá no link do Menti. Eu quero que vocês votem para mim. Como é que vocês entendem a escola? A escola ela é um prédio, um lugar. A escola ela é um conceito. Ela é uma relação ou ela é um serviço? Para quem saiu, vou colocar aqui de novo o link. Eu ia falar isso. Quem saiu vai ter que entrar de novo. Quem tiver aquele leitor de QR Code, é só apontar para a tela, que aí ele já abre direto no seu celular. E tá aqui no Note também, se vocês clicarem no Teams. E aguenta minha chuva, que eu sei que vocês estão ouvindo ela. Ai, que delícia. Barulho de chuva é Só muito tá bom. chovendo aí. Não é a ventoinha do Note. Então, coloquem aí. O que a escola é? A escola é uma relação, um conceito, um serviço ou um prédio e um lugar? Olha como estamos. É, que legal. A escola é uma relação.
Eu acho que a desconstrução tá valendo a pena nesse horário. O Conviva tá aí fazendo um servição, hein? Tá. Bom, gente, vamos aqui, então, reservem aí esses conceitos que vocês trouxeram sobre a complexidade. Então, a complexidade tem muitas etapas, ela é trabalhosa, difícil, complicada e desafiadora, e a escola enquanto relação. Então, o que aconteceu aí em tempos pandêmicos que a gente observou, né? De acordo com a PNAD da Covid, a gente teve 1 milhão, mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de crianças e adolescentes que não frequentaram a escola em 2020, e outros 4 milhões que estavam vinculados à escola, mas não tiveram acesso a nenhuma atividade. Em outubro de 2020, o percentual de estudantes dos 6 a 17 anos que não frequentaram a escola ou ensino remoto alcançou 3,8%, superior à média nacional de 2019, que foi de 2%. E a pesquisa Datafolha indica que o abandono escolar ele vai chegar a 8,4% de estudantes por conta da pandemia. Então, veio 2020, veio a pandemia do novo coronavírus, vamos fechar tudo, e naquele momento a gente teve que tomar uma decisão, e a escola ela ficou fechada, e aí aqui a gente vai trabalhar um tanto com esse conceito de escola-prédio, escola-serviço e escola-relação. Então, num primeiro momento, o que se fechou? A escola se fechou como um todo, né? Até a gente se organizar, entender o que é que ia fazer. Depois, a escola prédio ficou fechada. E as outras escolas, né? A escola relação, a escola conceito, elas voltaram a funcionar. Esse artigo, ele vai falar um pouco dos filhos da Covid-19, que são as crianças, né? E eu gosto muito de, quando eu olho para esse artigo, eu entendo que quando a gente fala das crianças, a gente está falando muito da escola e dos profissionais todos da escola, porque acaba que vai muito para a gente, né? Tudo que vai acontecendo com as crianças acaba voltando e acontecendo também com os profissionais da educação. E aí a pergunta desse artigo é: como é que a gente vai tratar essas crianças, né, os filhos da Covid-19, como peões, como desbravadores ou como parceiros? Qual que é a diferença desses conceitos, né? Quando a gente fala de peões, no xadrez, eles são os primeiros a morrer, né? Aqueles que a gente lança, vai na frente e eles caem primeiro, né? Os desbravadores são aqueles que a gente manda, eles vão e voltam aqui para contar. E quando a gente pensa em parceria, a gente fala assim, não, beleza, então nós vamos juntos descobrir isso, né? E quando eu comecei a escrever sobre essa questão dos tempos pandêmicos, a gente ainda estava num momento de escolas fechadas, a gente não sabia quando que voltava, nem como voltava, né? E eu acho que agora é um outro momento, que é um momento de retorno parcial, frente a um retorno total, nesse período do ano, e o que é que significa isso, e como é que a gente tem pensado isso nesse retorno. O que aconteceu durante o que se revelou ao longo da pandemia, né? São as crianças de hoje que vão habitar esse mundo pós-pandêmico, esse novo normal. E eu acho que quando a gente pensa em mundo pós-pandêmico, eu não quero dizer que vai acabar a pandemia e que elas vão habitar este mundo. É pós-pandêmico, o evento da pandemia. Eu acho que a gente vai ter que lidar com o fato de que a gente tem mudanças climáticas, a gente tem mudanças globais que estão acontecendo e que muito possivelmente não serão poucas as vezes que a gente vai se haver com esses eventos, né? Quer seja de pandemia, quer seja de questões climáticas. Então, eu acho que é um fato que a gente vai ter que lidar agora com esse novo normal. E aí a pergunta é: como é que a gente está se preparando para isso? O que a gente tem sentido é um estado permanente de vai passar que não passa, né? Então, eu, não sei se vocês também, eu caí na ideia de que quarentena significavam 40 dias.
E aí eu não sei mais se a gente está falando de 40 dias, 40 semanas, 40 meses, 40 anos. Eu sei que a partir de março de 2020, a realidade mudou, né? Então agora a gente tem essa realidade de máscara, a gente não vai mais assoprar a velhinha no bolo, né, com a mesma facilidade. Eu acho que a gente vai rever muitos hábitos, como, por exemplo, o famigerado self-service. Antigamente a gente ficava nessa, né, assim, falava em cima da comida, e agora mudou. E o que a gente vai fazer enquanto a gente espera? Eu trouxe aqui algumas reportagens que eu fui coletando ao longo desse período, que falava muito assim, do que significa cuidar de um filho na pandemia, o que significou todo mundo voltar e trabalhar em casa, e como é que as professoras têm se virado para fazer essa aula remota. Uma outra coisa também que a gente tem que muito considerar é que a pandemia, ela tem gênero, ela tem cor e tem classe social, né? A maioria das professoras, das profissionais da educação são mulheres, e ficaram antigamente, né, a gente tinha essa tripla jornada de trabalho, casa, filho, nossa vida, mas estava tudo organizado no tempo e no espaço, né? Então a gente tinha um espaço que a gente se dirigia até o trabalho, as crianças se dirigiam até a escola, e depois a gente voltava. Quando tudo ficou em casa, ficou tudo coincidindo, principalmente para as mulheres que são professoras, virou uma sobrecarga muito maior, né? Porque elas tinham que cuidar do filho delas, né? Trabalhar na educação do filho delas, no filho dos outros, e aí cuida da casa. Então, são questões que a gente vai precisar considerar para cuidar das pessoas, para pensar as políticas públicas de saúde e de educação nesse mundo pós-pandêmico. E aí eu trago aqui para vocês aquele clássico que, né, vocês já conhecem, e aí aqui faço uma propaganda da aula do professor Dr. Roberto, que ele está lá na Faculdade de Educação da USP. Ele dá essa aula no segundo semestre, geralmente. Eu fiz, não minto, no primeiro semestre, eu fiz lá no primeiro semestre, e eu recomendo demais. Eu não sei se todo mundo sabe, por isso que eu divulgo, tá? Que você pode assistir a aula na USP como aluno especial. Então, você não precisa estar cadastrado, né, inscrito num curso de pós-graduação. Você gostou de uma matéria, você quer ir lá assistir, você pode ir lá assistir, você faz uma inscrição e você assiste essa aula. Então, se vocês têm interesse, chama Pedagogia Social, essa matéria. Ele é muito interessante. O professor, ele traz uma discussão bem bacana, e ele tem feito as aulas remotas, né? Eu acho que virou um modelo bem interessante. Inclusive, ele conseguiu trazer estudantes de outros países. Então tinha gente da Argentina, do Uruguai, tinha alunos da África, e a gente conseguiu fazer trocas bem interessantes sobre o modelo de educação em cada país. Então, recomendo demais. E aí a gente foi trabalhar um pouco assim, qual que é a função didático-pedagógica da escola, que é essa aí que vocês estão vendo na tela. Porém, 2020, né, gente? 2020 nos convidou a pensar que como cumprir 200 dias letivos, como cumprir 800 horas aulas, como é que a gente vai ensinar a ler, a escrever, e a ensinar essas funções todas. E aí, como é que a gente fica com essa questão da função didático-pedagógica? E aqui existe também uma função social atrelada à escola pública, que eu coloco aqui como um ponto de interrogação, porque, a meu ver, essa função ela é de toda a escola, não só a pública, né? Ela também é da escola particular. Entretanto, o que a função que a escola pública oferece dentro do seu escopo ali de atividades, quando a gente vê na escola pública, isso vira serviço extra, e aí teria um pagamento à parte, né? Mas a escola pública, ela vai se ocupar do transporte escolar, vai se ocupar da alimentação, vai se ocupar da saúde do escolar, vai fornecer o material didático-pedagógico, vai compor essa articulação dos serviços, vai integrar essas políticas públicas, vai fazer gestão democrática e vai fazer as instâncias de mecanismos. Só que 2020 também trouxe isso para a gente de assim, e agora, né? Quando a gente fechou a escola prédio, o que é que deu para a gente exercer?
deu para a gente exercer só a função didática, deu para a gente exercer só a função social, o que é que ficou mais gritante? Quando vocês olham para 2020, esse pedaço de 2021, como é que vocês enxergam isso? O que é que ficou mais... o que vocês acham que deu para exercer mais e o que é que ficou mais difícil de fazer? A função didática ou a função social? Pode responder? Pode responder. Eu vou até parar de compartilhar aqui a minha tela para eu ver vocês aqui do jeitinho aqui. O que vocês acharam que ficou mais difícil de fazer? Quem quiser pode levantar a mão e pode falar. Se não tiver fila, pode falar. Tá tudo fácil, gente? Arrasaram. Ai, que delícia, né? Fizeram os Que dois. sonho. Eu acho que eu vou falar minha opinião. Eu acho que... Ai, a Lu também levantou a mão, ó. Eu acho que os dois ficaram muito difíceis, porque das duas maneiras nós tivemos que nos reinventar, né? Sim. Mas acho que pedagogicamente foi um desafio muito, muito, muito grande. Acho que nem nos nossos maiores sonhos ou pesadelos a gente imaginou trabalhar como nós trabalhamos, da maneira, né? Como nós trabalhamos principalmente no isolamento, né? Esse ensino híbrido. Eu acho que pedagogicamente foi o maior desafio. Pelo menos para mim, acho que foi. Quem mais? A Lu? Simone. Conte aí para mim, Lucinéia. Olha, quando começou, né, a questão da pandemia, não tem como a gente dissociar a dificuldade do professor, dos profissionais, se reinventar, se munir de meios e instrumentos para que o conhecimento chegasse ao aluno. Tá. E nesse meio, a dificuldade, principalmente de estar chegando ao aluno, tornou tão dificultoso a vida desse professor, tanto profissional, que afetou o emocional. Então, eu coloco assim, o pedagógico, ele foi o grande vilão, né? O sucesso pedagógico que a gente tinha dentro da sala de aula, a maneira de trabalhar, a maneira de obter os nossos resultados, ficou tão complicado de se obter na mesma proporção que fez com que muitos professores se perdessem e entrassem em colapso. Ao mesmo tempo, isso é do lado profissional. Por isso que eu até justifico, não tem como dissociar a questão social dos alunos. Porque esse distanciamento que está ocorrendo fez com que os alunos tivessem comportamentos, tivessem limitações financeiras, limitações até alimentares, de convivência com amigos, com a relação professor, até mesmo no âmbito do aprendizado, que mudou totalmente a infância, a adolescência, né? E principalmente a questão social mesmo, e até mesmo pedagógico na maneira de aprender. Então, eu não consigo dissociar esses dois, um ou outro, como maior para prejudicar realmente, né, a educação. Legal, Lucinéia, mas você já me deu uma boa dica aqui que você consegue, assim, enquanto professora, reconhecer essa questão da função pedagógica, mas você também vai me contando que você sentiu o quanto que o não exercício da função social impactou na sua função pedagógica. Pelo que eu estou entendendo, é isso que você está me contando, né? Sim, sim. Conte aí, Márcia. Eu também penso assim, bem parecido com a Lucinéia, né? Isso, Lucinéia.
Porém, eu acho que no nosso país nós já tínhamos uma desigualdade social gigante. Sim. Então, a função social já deixava a desejar. Tá. Com a pandemia, agravou-se tudo isso e, com certeza, não dá para desassociar a questão de pedagógico e a função social, porque ela é um ser humano, um ser que está dentro da escola e não dá para trabalhar o molequinho primeiro aqui e o molequinho que está fora da escola. Ele é um molequinho só que ele vem para dentro da escola com todas as suas deficiências, com a sua fome que de repente ele passa, com as dificuldades que ele passa na casa dele e com certeza na escola é isso. A pandemia agravou com certeza isso. O professor teve que reinventar completamente, porque em tempos pandêmicos não conseguia mais ter essa criança na escola, precisou se inventar outras formas de ensinar para chegar. Nem todos conseguiram chegar, porque nós não temos no nosso país, vamos dizer aí, megas sistemas de internet, não temos... E nós já tínhamos um agravante social. Então, muitas crianças nossas não têm computador, não têm internet, não chegou. Então, nós temos crianças que há 2 anos ficaram fora da escola. E eu penso que ainda iremos enfrentar algo até pior, porque nós estamos agora com uma criança que ela voltou com 2 anos fora da escola e a função social, essa questão social está muito, muito mais agravante daquele 2 anos atrás. Então, assim, é bem complexo. Volta lá no complexo. No complexo. E aí a gente volta aqui, ó, muitas etapas, é bem trabalhoso, é bem difícil, bem complicado, bem desafiador. Gostei muito, e gostei muito dessa pessoa que colocou dessa questão das muitas etapas, gente, porque quando a gente pensa em complexo, eu gosto dessa ideia de muitas etapas e muitas camadas, porque ela dá esse conceito de que são várias partes, né? É muita coisa junta, muita coisa interligada, e eu gosto de trazer esse dado à tona, porque eu acho que todo mundo tem isso muito claro, mas a gente precisa trazer isso à tona e olhar para isso, para que a gente nem fique muito animado querendo fazer assim, resolver o mundo inteiro, e aí quando vai lidar, vai ver que não vai conseguir, e nem desanimado, porque de fato, em sendo muitas partes, muitas etapas, a gente vai ter que olhar isso para resolver isso também dentro dessa complexidade, né? De várias etapas, na somatória de várias coisas. A pergunta que o professor faz é: o que a gente reconhece, então, que a escola pública tem essa função social? Quais são esses desdobramentos dessa função social? A gente vai ter aí um compartilhamento de responsabilidades da família com o poder público. E aqui eu uso a palavra compartilhamento, eu não uso a palavra delegar. Porque eu tenho a impressão de muitos debates que eu vi também ao longo da pandemia e com o fechamento da escola prédio, que parecia-se que quando as famílias brigavam para o retorno da escola, né, da abertura da escola prédio, porque a escola relação, ela continuou aberta o período todo, né? Continuou a gente tentando fazer contato com as famílias, tentando mandar aula de alguma forma. Então, eu acho assim, a gente fechou a escola prédio, mas a escola relação, ela pulou o muro da escola e ela foi para o território. E aí a gente precisa tentar trazer à tona esse conceito de compartilhamento, porque a família não vai delegar o cuidado da criança para a escola. Primeiro que isso não tem condição da gente pensar isso. Eu acho que a pandemia mostrou que eu, enquanto mãe, eu não consigo fazer o papel da professora. Não consigo, isso não existe. Não consigo. Eu consigo fazer o papel de mãe. A professora não vai fazer o papel de mãe. E aquela criança precisa tanto da mãe quanto da professora. Então, eu gosto de pensar nessa questão do compartilhamento, que a palavra compartilhar, ela vem de comer o mesmo pão. E eu lembro quando eu vi essa imagem, assim, são 2 pessoas dando uma bocada, assim, no mesmo pão. Então, são 2 pessoas ou mais, né, entidades fazendo uma coisa junto. Então, é um compartilhamento de responsabilidade da família com o poder público, do poder público com a escola,
das mães com as professoras e professores. Eu acho que ficou muito, muito claro a importância da escola enquanto espaço de socialização, e aí vocês me trouxeram isso, assim, que só receber o conteúdo em casa não cumpriu e não colaborou para o desenvolvimento da função pedagógica da escola, porque tem essa coisa do coletivo, do fazer junto, de estar em sala de aula, que ela também exerce essa função pedagógica. E acentuou a função social da creche. Qual que é a implicação dessa função no trabalho do docente? Que ele se ocupa, às vezes, mais da função social do que da função pedagógica. E eu acho que isso é um desafio que a gente vai ter que trazer, de como é que a gente transforma, como é que a gente se instrumentaliza para que, em exercendo a função social, a gente também exerça a função pedagógica. Como é que a gente consegue trabalhar de forma transversal essas questões, porque a gente vai precisar falar e olhar para essa questão de crianças com fome não aprendem, mas como é que a gente cuida de tentar pensar como é que a criança resolve o problema da fome e também aprende, né? Eu acho que é esse grande desafio. A gente vai precisar olhar também para a formação desses novos profissionais, porque a gente vai ter que contar para as pessoas lá na formação que sim, a função social também faz parte desse trabalho pedagógico, e como é que a gente, e eu acho que a pandemia também trouxe isso, dessa questão dessa valorização do papel do professor, né? Eu tenho escutado muito, eu lembro muito na época que eu falava assim, gente, eu daria o meu lugar na fila da vacina para a professora do meu filho, porque eu realmente preciso dessa escola para fazer essa função de ensinar, de estar lá, é muito importante que ele esteja lá. E o que é que falta? Falta indicadores dessa função social, porque nas políticas públicas tudo vai funcionar com essa questão do que é que a gente faz, quanto que custa, qual é o resultado do que a gente faz, como é que a gente investe nisso. E aí, por isso que eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares de produção de conhecimento, de produção de saber, para que a gente consiga engajar o setor público para fazer isso acontecer, criar esses indicadores, para que a gente consiga ter essa valorização, para a gente conseguir ter grana investida nisso, para a gente poder ter isso mais sistematizado. Então, por isso que eu convido todas vocês, assim, que sim, que a gente se engaje nisso e consiga estar ocupando esses lugares aí de produção de conhecimento, que a gente faça essas publicações, para que a gente consiga galgar e falar assim, olha, isso que eu faço isso porque dá certo, o resultado é esse, e é isso que a gente precisa. Essas aqui são as implicações disso no trabalho do docente, e que aí, de novo, né, eu acho que eu escuto muito, a gente tem parceria com algumas prefeituras já, né, onde a gente faz a formação dos profissionais. A Bárbara e a Aline, que estão aqui comigo, elas visitam as escolas, elas dão esse apoio para os profissionais lá na ponta, e que tem muita questão assim, mas é meu papel? Será que esse é meu papel? Será que eu tenho que ensinar isso? E aí a gente às vezes fala assim, eu acho que sim, né? Eu acho que é o seu papel, sim. Tem uma parte aí que é o seu papel, e como é que a gente faz, de novo, para que isso conste dentro do seu papel, né? Do que seja reconhecido e que isso esteja dentro aí das suas atribuições. Vou passar esse aqui, e aí eu trago aqui um conceito que eu tenho estudado também bastante, que vai dizer o seguinte: é preciso de uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse é um provérbio africano, e a gente vai ter que voltar a esse conceito de aldeia, porque a gente acabou ficando muito individualizado, esse mundo aí que fala que a gente é empresário de si mesmo, mas não dá, né? A gente viu aí que ficar cada um trancado na sua casa, o quanto que é, inclusive, adoecedor, é enlouquecedor, né? A gente não cria, a gente não troca, a gente não consegue educar a criança sozinho, então a gente precisa desses outros espaços. E essa noção da complexidade, ela vai nos trazer, e essa noção da aldeia, que a gente não vai resolver o problema sozinhos, não vamos. Só que sem a gente, o problema também não vai se resolver. Vocês conseguem perceber essa linha tênue, essa dança, esse vai, meio lá, meio cá, que é isso? Assim, o quanto que a gente precisa
a gente precisa saber lidar com isso, né? Às vezes eu gosto muito do conceito de litoral, né? Da maré, que às vezes ela avança, às vezes ela recua. Então, é isso que a gente vai ter que conseguir aprender a fazer a hora que a gente avança e a hora que a gente recua, para pensar nessa complexidade que vai ser a educação pós-pandemia. Aqui, eu trago 2 conceitos que são a escola ambiente, que é o conceito que o Winnicott vai falar, quando ele vai pensar o desenvolvimento infantil, ele vai chamar de ambiente aquela condição onde você tem um adulto que está disponível para a criança, para o desenvolvimento da criança, fornecendo materiais e possibilidades para que a criança se desenvolva. Então, quando a gente pensa nessa questão da escola enquanto ambiente, a gente consegue pensar que ela pode acontecer em outros espaços que não a escola prédio, né? A escola prédio é aquela que a gente conhece, e é muito importante que a escola prédio, ela seja uma escola ambiente, porque o fato da gente ter uma escola prédio não garante uma escola ambiente. Vocês estão entendendo onde eu estou chegando, né? Você ter um prédio, você ter uma sala de aula, não significa que aquilo ali é um ambiente, nesse sentido que o Winnicott está fazendo, né? A gente vai precisar ali desse adulto que vai ter esse espaço, que vai criar essa esfera, esse local, fornecendo ali os materiais, os limites, os incentivos, para que essa criança se desenvolva. Quando a gente consegue entender que essa escola, enquanto ambiente, a gente vai precisar entender como é que a gente criou isso e como é que a gente vai transpor esse ambiente para outros espaços físicos, caso precisemos novamente de fechar a escola prédio. E a gente vai precisar contar isso para a comunidade como um todo, para a sociedade, para inclusive mostrar o quão essencial é o trabalho da escola. Que a escola, ela enquanto prédio, ela pode estar fechada, mas enquanto ambiente, ela continua funcionando. E ela continuou funcionando. E conforme vocês me disseram, ela funcionou demais, né? Porque vocês trabalharam muito mais. E a Hannah Arendt, ela vai dizer dessa educação enquanto relação, que a educação, ela vai apresentar um mundo velho, que é esse mundo onde as crianças chegam, para elas é o mundo velho, né? A gente está com um mundo aqui que já está funcionando. Permitir que as crianças, elas tragam novidades para esse mundo sem destruí-lo, porque também não dá para acabar com tudo, né? A gente vai ter que criar, a educação, ela vai ser aquela relação que vai permitir a inovação preservada, entendeu? A gente preserva um pouco, inova um pouco e vai. Então, o que eu quero contar para vocês é essa complexidade desse fenômeno escola, que a gente vai ter a escola prédio, a gente vai ter a escola relação, a escola ambiente e também a escola serviço, né? Quando vocês vão me dizendo lá no começo, né? Todo mundo colocou lá a escola como uma relação. É também. Mas a escola, ela é aquela somatória toda de coisas, ela também é um prédio, e é importante que ela seja aquele lugar marcado, mas ela não pode depender apenas daquele prédio, e sem essas outras atribuições que eu estou apresentando aqui para vocês, ela vai ser só um prédio. Então, vocês estão entendendo aqui, de novo, vou pegar aqui a minha colinha, de muitas etapas, de o quão trabalhoso é, complicado e desafiador a gente promover essa questão da escola enquanto ambiente, enquanto relação, enquanto serviço? Vocês estão comigo aí? Sim. Arrasou. Já vou abrir aqui para a gente conversar a partir disso. Na pandemia do novo coronavírus, o que é que a gente viu? Em março de 2020, tudo fechou. Depois, a gente começou a abrir as coisas de pouquinho. A gente foi abrindo shopping, a gente foi abrindo academias e parques, atividades culturais, só que as escolas não foram abertas. E aí a pergunta que fica é, por quê?
por que não abrimos as escolas? Por que a gente achou... E aí, quando eu falo a gente, eu estou chamando a gente comunidade, tá? Nós todos aqui, e aí foram decisões políticas, mas pensando que, né, esse processo todo tem a ver com a mobilização social mesmo, né? Em novembro de 2020, a gente tem esse retorno aí das escolas autorizados. Em 2021, a escola entra como um serviço essencial, e aí em março de 21 a gente tem o estado voltando para a fase vermelha e as escolas abertas aí entre aspas, né? E será que quando a gente permite que o prédio se feche, a gente está deixando de ser essencial? São perguntas que eu quero trazer para vocês, né? E aí a minha pergunta, que eu também quero que a gente debata um pouco depois, e esse retorno agora, né? A gente está em outubro, será que, por quê? Será que vale a pena a gente voltar agora, fazer esse retorno agora? E por que já não deixa para voltar tudo no ano que vem? E como é que é isso? E por que parece que está tudo funcionando, mas por que a escola ainda está... Será que está certo também? Está tudo funcionando? Uma complexidade aí, um imbróglio de questões. O que a pandemia, esse relatório do Banco Mundial, ele traz muitos dados que são bem relevantes, que ele é também um material que está aberto na internet, que ele vai falar que para cada aluno que ficou em casa esse ano, que ficou em casa, assim, que não teve acesso à escola, a gente tem uma redução salarial na vida dele, para quando ele for começar a trabalhar, de $870. A combinação de estar fora da escola, da perda do sustento, vai ter um impacto significativo na vida das meninas. Por quê? Porque quando as mães saem para trabalhar, quando os pais precisam sair para trabalhar, eles delegam esse cuidado da casa para as meninas, tanto da casa quanto dos irmãos mais novos. Então, a chance dessa menina não voltar é muito maior do que a chance do menino de não voltar. E a galera com algum tipo de deficiência ou outros grupos marginalizados, como o pessoal que pode estar em privação de liberdade ou semi-liberdade, ou que está cumprindo prestação de serviços comunitários. Então, já é um desafio convidar esse pessoal e trazer eles para as escolas, né? Com esse período todo fora da escola, vai ser um desafio muito maior, e eu acho que é legal a gente ter esses dados do Banco Mundial para a gente pensar onde é que a gente vai focar esforços, né? Quando as aulas voltarem, para quem que a gente vai prestar mais atenção? Eu acho que esse dado das meninas, ele é bastante relevante, é uma coisa que a gente pode ficar bem de olho. Ele vai dizer que qual vai ser o nosso aprendizado, né? A gente vai ter que pensar em estratégias mais eficazes de aprendizagem remota. A aprendizagem remota, quando ela foi desenhada, ela não foi desenhada para essa faixa etária, é um dado. Entretanto, foi o que a gente tinha na mão na época e foi o que salvou muita gente. Assim, para ter um mínimo de contato com a galera, a gente precisou fazer essa aprendizagem remota, e está ótimo. Mas agora a gente vai precisar pensar em como é que a gente faz isso melhor, né? A gente vai ter que pensar também como é que a gente garante um retorno, uma abertura segura das escolas, vai ter que lidar com esse déficit que é geral, né? Claro que uns mais, outros menos. E como é que a gente vai pensar o sistema pós-Covid e para que as crianças continuem aprendendo tanto na escola quanto em casa. A gente vai ter que contar muito ainda com as famílias. Aqui eu trouxe essa questão dos serviços essenciais e os não essenciais, e que eu acho que a gente vai ter que muito brigar e não brigar, mas construir ainda esse lugar de que pode acontecer de um serviço essencial se fechar o prédio, mas ele vai continuar funcionando, porque foi o que aconteceu com as escolas, para que a gente consiga garantir esse lugar de prioridade, de essencialidade mesmo, né? Eu acho que quando a gente vai falar de serviços essenciais, a gente está dizendo daquilo que a gente acha que é importante, de que não pode parar, e de fato não paramos. Mas porque o prédio estava fechado, deu a intenção, deu esse sentimento de que parou, né? E não parou. E aqui não existe solução simples para problema complexo. Olha só as reportagens que saíram ao longo aí
da pandemia, falando dessa questão toda dos riscos que poderia ser o retorno às aulas, da questão de que, já que não retorna às aulas, quem estava sem acesso à internet, quem que vai abandonar a escola, o abandono escolar e também eu vi bastante reportagem falando sobre o vandalismo que o prédio escola sofreu no período que ficou fechado, né? O quanto que essa pertença, né? O fato do prédio ficar fechado, o quanto que a comunidade também não conseguiu ver aquilo como um patrimônio do território, como aquilo faz parte do território, a gente vai precisar cuidar, porque a gente vai voltar a utilizar. Gosto também dessa ideia aqui de que a gente precisa entender, de novo, essa linha de litoral que eu falei para vocês, né, de que às vezes avança, às vezes recua, que a gente vai ter que compreender qual que é a linha tênue entre a prepotência e a apatia. Não gosto do termo heróis da saúde, heróis da educação, porque quando a gente pensa em heróis, eu penso muito nessa história dos filmes da Marvel e tudo mais, a gente só vê o herói na hora da ação, né? E aí a gente não pensa que o herói tem casa, o herói tem cansaço, o herói tem um monte de coisas que o nosso corpo pede. Então, nós somos profissionais, a gente precisa ter reconhecimento, condição de trabalho, salário digno, a gente precisa pensar nisso. E aí a gente precisa conseguir nos organizar para estar nessa linha tênue, né? Nem de que eu posso tudo ou que eu não posso nada, mas que algumas coisas eu posso fazer e que eu tenho que fazer elas e procurar fazê-las da melhor forma possível. E aqui, gente, eu vou trazer um tanto da relevância da educação à saúde, porque uma das funções, e eu reconheço a educação em saúde como uma função social da escola, por quê? Porque a gente viu aí o quanto que informação, ela está aí aos borbotões, né? Temos informação em todos os lugares. E o quanto que é difícil até hoje a gente conseguir fazer a informação certa chegar nas pessoas e as pessoas conseguirem confiar na informação e conseguirem confiar na ciência. Então, você vê aí, né, a variação do isolamento social, a percepção que as pessoas tinham em relação à vacina, a adesão de comportamentos seguros. A gente tem um vírus que ele basicamente, a gente tem comportamentos que, comprovadamente, eles impedem a circulação do vírus, né? Higiene das mãos, uso de máscara e distanciamento social. Todos os comportamentos que todas as pessoas podem ter. A gente não consegue fazer as pessoas entenderem isso, não consegue, né? Então, você vê as pessoas andando na rua com a máscara debaixo do nariz, você vê as pessoas só usa a máscara direitinho quando está perto de alguma autoridade, né? Por exemplo, quando eu vou trabalhar de metrô, aí eu vejo que quando chega perto da estação do metrô, todo mundo põe, porque sabe que senão não vai poder usar. A distância social em fila, né, assim, distanciamento social na fila da vacina. Quando eu fui tomar vacina, eu estava fazendo distanciamento social, chegou uma pessoa e falou assim, queria entrar na minha frente. Eu falei, não, eu estou na fila. Aí ela, não, mas é que você está longe. Eu falei, mas eu estou em distanciamento social, né? Não vacinei ainda. Então, mas mesmo vacinada é para manter o distanciamento. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa contar para as pessoas que a gente não contesta dado científico com opinião, mas porque também que o dado científico ficou tão longe da vida das pessoas, né? Então, a educação em saúde vai fazer parte aí do nosso dia a dia daqui para frente. E como é que a gente vai fazer para que as crianças compreendam isso, né? Inclusive, assim, né, o que eu tenho visto é que as crianças seguem melhores os protocolos do que os adultos, isso é um fato. E é isso, gente, assim, de disparador de conversa que eu tinha para a gente fazer. É isso, agora está aberto aqui, amadas, para a gente conversar e trocar muitas ideias. Podem falar. Soraya, deixa eu ver se eu Simone. consigo aqui. Eu creio que está todo mundo enxergando. Estamos te vendo. Eu acho que isso tudo que você trouxe, muitas de nós, né, a gente já tinha pensado de alguma forma nisso, mas a gente ouvir é diferente, né? A gente entende essa diversidade,
essa necessidade de pertencimento, né, do aluno, do profissional dentro da escola, e o Conviva fala muito do papel social também na escola. Mas esses dados que você trouxe só veio concretizar mesmo o que a gente conhece, na verdade, conhece mesmo com propriedade quem está lá todo dia, né? Uhum. A gente não tem mais como dissociar a parte cognitiva da parte subjetiva, da parte social, não, faz parte da nossa condição, né? Como ser humano até. Então, a gente não... esses dados que você trouxe das meninas em vulnerabilidade é até impactante, porque a gente pensa na criança, né? Mas nesse lado dessa responsabilidade de deixar uma casa na mão de uma criança de 10, 11 anos, cuidando dos irmãos, o papel da creche, né? Que mesmo que a criança nessa idade de 10, 11, 12 anos não tenha creche, mas o irmãozinho pequeno tava, né? Então acaba, mesmo ela não tendo esse problema de internet, por mais condições que a criança tenha tido na pandemia, em uma hora ou outra, se ela tem um irmãozinho menor, ela acabou ficando responsável por ele, né? E não tem como a gente falar mais que essas coisas mais subjetivas também não interferem na aprendizagem. Sim. Porque nós, ainda como adultos, né, nós conseguimos entender e separar emoções de pensamento, de foco, quando a gente precisa, né? Não é sempre, mas a gente consegue. Imagina uma criança, né, Sim. com essa responsabilidade que já embutiu, né? Tanto que muitas famílias hoje ainda se recusam a deixar os filhos a frequentar a escola. Sim. Então acabaram dando um jeito de se adequar à situação. E agora, como a gente acostuma, né, com tudo, era impensável isso acontecer, de uma família acabar deixando os filhos em casa sozinhos até, né? E hoje, para tirar isso, que acabou virando um hábito até, é difícil, muitas famílias ainda são resistentes, né? Não entendem essa socialização necessária para o desenvolvimento, né, de qualquer ser humano, essa interatividade, esse olhar para a diferença, né, que a escola é tão rica nisso tudo. E a gente, graças a Deus, a gente começou a entender que isso não não tem como separar, né, o que as meninas estavam falando no começo também, né, que a parte pedagógica não tem como separar da social, não tem como separar do socioemocional. A gente vê muitas crianças em tudo isso com síndrome do pânico, tentando suicídio, coisas que na nossa geração era não inimaginável, mas era difícil da gente saber, né? Hoje eles têm muito acesso e muito estímulo a tudo. E nem sempre os pais estão presentes para orientar. Sim. Então, a escola tem esse dever também, né? Como a escola, como agente transformador mesmo da sociedade, né? Que as coisas só vão mudar se a gente ensinar como transforma, senão não muda. Sim. Né? As meninas, o pessoal que tá... Márcia tá aí? Quer falar? Márcia tá aqui com a mãozinha pra cima. Márcia. Soraya, é assim, né? Eu acho que, pensando em escola, a gente concorda plenamente que a escola é local de que a gente possa formar o cidadão integral. Mas eu tenho 25 anos de serviço público
já passei por todo, professor, tudo. E o que a gente observa muito? A escola tem abraçado muitas coisas também. Uhum. E esse abraço de coisas, a escola não está dando conta. E aí a gente começa a perceber que a rede, que a gente chama lá, né, que é a rede protetiva, e nós não temos políticas eficientes para essa rede protetiva, que não funciona a saúde, que não funciona o CRAS, não funciona o CRES, não funciona o Conselho Tutelar, não funciona o serviço social do município. Não que não funciona, funcionam todos fragmentados. E a gente tem uma criança na escola que ela depende do serviço no seu conjunto. A gente tem essa criança nessa escola que ela depende, às vezes, da saúde, ela depende do CRAS, ela depende de que a mãe, porque a mãe pode ser usuária, então ela precisa do CRAS, ela depende da assistência social, assim como depende do Conselho Tutelar. E a gente percebe que a escola sozinha, ela não consegue fazer tudo. E uma das coisas que eu observo é a fragilidade das redes protetivas. Porque, primeiro, que a escola pública é dissociada do município. Ela é uma escola pública estadual e o município acha que ela tem esse papel. Aí ela fala, eu não tenho esse papel, eu não vou atuar, não consigo atuar. Então, assim, isso é uma construção que a escola não estava preparada para isso. Então, nós não temos formação para esse profissional docente, ou mesmo para essa equipe gestora que está lá, para que ela possa identificar a sua rede protetiva e essa rede ser acionada, mas também ser atendida. Porque também a gente acionar e não ser atendida. Então, existe aí uma política pública que falta, penso que falta uma política pública em torno do... Não é mais da educação, que a gente fala, é uma política pública, não, em torno do menino, porque o menino agora ele precisa de muito mais, de tudo isso. Então, não sei exatamente que caminho teremos a escola, que caminho, qual é o caminho que a escola vai ter daqui para frente, porque eu concordo, sim, que o papel dela é fazer a formação. Eu fui diretora de escola de ensino integral, não sei se você conhece o modelo, que é um programa de ensino integral, que ele tem alguns princípios e algumas premissas para fazer a diferença na vida desse aluno. Mas o que eu percebi como gestora lá por quase 5 anos? Que é muito difícil quebrar o ciclo de vida do aluno. Ele fica no ciclo de vida da família dele, e você conseguir quebrar, às vezes leva uma geração de 4 anos. Demora 4 anos. Eu brinco que eu queria pôr eles tudo numa ilha e tirar só daqui 4 anos, para poder ter um ciclo novo, porque não dá. Mesmo quando eu sou supervisora, eu acompanho, por exemplo, os alunos da Fundação Casa. Então, às vezes, eu vou lá na Fundação Casa e eles falam, nós vamos sair daqui, mas nós voltamos para o mesmo lugar. Então, eu brinco de novo, eu falo que queria pôr eles numa ilha, para que eles não voltassem, porque eles voltam para o mesmo lugar e dali a pouco eles estão de volta na Fundação Casa. Por quê? Porque o ciclo dessa família, desse movimento, desse bairro, desse local, e aí falta política pública para tudo isso. Sim. Então, é muito bacana quando a gente vê pessoas, né, que nem você, uma psicóloga interessada em política pública voltada para a educação, voltada para tudo isso, né? E que eu acho que falta muito. Eu penso que falta bastante isso. Pois é, Márcia, agora eu vou falar para você também, né? Você quer fácil, né? Não, fácil não é. Eu lembro muito quando eu trabalhava no CAPES, e aí eu ia, às vezes precisava de colocar os pacientes lá que a gente tinha de hospitalidade, né, para dormir em outro CAPES. E aí eles falavam assim, ou a gente precisava de ajuda do hospital e tal, e o hospital falava assim, mas a gente precisa que a família fique junto, que a gente precisa de uma família que se responsabilize e tal. Eu falei, amado, mas se a família se responsabilizar, se ele não tem essa condição, né? Então, não, assim não tem. Aí só você quer esse tipo de família. Mas, Márcia, eu vou falar para você uma coisa primeiro, né? Quando a gente vai falar assim, a política, a escola, eu fico pensando assim, quando a gente coloca desse jeito, assim, fica uma entidade, né? Assim, a política, ela é fragmentada. A escola, a rede, ela é fragmentada. Seria muito bom que fosse, assim, exatamente, fosse uma coisa que a gente pudesse pegar, né? Tipo, a rede fosse uma pessoa e a gente pudesse falar assim, dona rede, funcione, aconteça e tarará. Quem é que vai fazer a política? Quem é que vai fazer a rede? Somos nós que estamos aqui agora fazendo isso, a gente já está fazendo alguma coisa, né? Então, eu acho que quando a gente para e pensa sobre esse assunto, a gente já começou a fazer alguma coisa.
Outra coisa que me chama muita atenção é que eu trabalho intersetorial, né? Eu sempre trabalhei intersetorial. Então, já trabalhei na saúde, já trabalhei na assistência social, agora estou trabalhando na educação pelo sistema privado, fazendo conversa com a galera do público, né? Antes eu trabalhava direto só nas políticas públicas. Se você for conversar, Márcia, com cada uma das pessoas, você vai conversar com a galera do CREAS, você vai conversar com a galera da saúde, as pessoas todas têm a mesma preocupação. E você vai lá e você vai escutar de lá, você vai escutar, mas o povo da educação não colabora. O povo, aí você vai escutar não sei o quê, mas todo mundo está preocupado com esse menino. O que a gente vai precisar fazer é conseguir olhar para esse bolo de coisa e falar assim, bom, deixa eu ver aqui qual que é a minha parte nisso aqui, como é que eu consigo chamar o outro para fazer a parte dele. A gente, de fato, tem uma questão que quando eu olho, eu vejo que a gente precisa pensar, por exemplo, o PSE. O PSE, que é o Programa Saúde na Escola, ele é uma política que ela foi desenhada intersetorialmente. Então, quando você vai ler o PSE, ele tem a parte da educação e a parte da saúde desenhada, inclusive de recurso financeiro. O que é que vai sair de recurso financeiro daqui para fazer recurso financeiro daqui? O que é papel de cada um? E a gente ainda não tem muitas políticas desenhadas nesse sentido. Porque quando você vai ver o papel da escola, para que a escola recebe verba? Para que a escola recebe? Como é que está organizado o fluxo do trabalhador, professor, do trabalhador, diretor? Como é que está organizado isso? Ele não está desenhado ainda para ser intersetorial. E hoje a realidade nos convoca a ser intersetorial. A educação precisa ser intersetorial. Quem é que vai mudar isso? É a gente aqui. É esse coletivo aqui que a gente vai pensar, organizar, e como é que a gente chama mais gente, como é que a gente conta, talvez, para o secretário, que a gente precisa pensar política intersetorial, como é que a gente conta para o secretário, para chegar no ministro, porque, assim, a gente vai ter que fazer esse movimento, e, de fato, esse nosso trabalho aqui, ele é um trabalho que a gente faz o máximo para o nosso resultado ser o mínimo, porque a gente está investindo na vida de outras pessoas. E a nossa participação na vida dessas outras pessoas também é uma parte, dentro de um monte de outras partes que contam nela. E aí é isso, assim, né? Se a gente conseguir fazer uma pessoa, né, uma criança que seja dessas da fundação, por exemplo, repensar, que eu trabalhei fazendo abordagem de rua lá na Sé, com a galerinha Baixada do Glicério, Cracolândia, aquela galerinha, e eu ficava pensando assim, gente, eu preciso fazer esse menino chegar vivo nos 18, porque agora ele não tem condição de decidir da vida dele. Então, assim, é isso, eu preciso conseguir que ele passe ileso, não, porque ele passe vivo até chegar na vida adulta dele, é a hora que ele vai conseguir pensar e organizar, e falar assim, bom, daqui agora eu quero escolher isso, eu quero escolher aquilo, porque é isso, assim, e aí criar essas metas. Mas, de novo, assim, né, eu acho que vocês têm um caminho aí que é essa questão da formação. De novo, o meu projeto, ele está aí para fazer parcerias, ele está aberto, né, então o site lá está aberto, eu passo depois para a Simone o link para vocês se cadastrarem na plataforma. A gente pode marcar outras conversas, porque a gente não vai esgotar tudo isso agora, assim, eu acho que, mas a provocação é essa, assim, né, a política, a escola, a rede, ela é esse monte de pessoas aqui que estão aqui, e aí a gente precisa fazer esse monte de pessoas aqui que com certeza querem a mesma coisa, porque se você for para perguntar, as pessoas querem, como é que a gente conversa e faz esse negócio que a gente quer acontecer? Você falando, eu tô aqui pensando, né? É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Mas a gente precisa fazer. Precisa. Sim, é isso. A nossa parte é desse tamanho, mas sem a nossa parte o negócio não vai ficar, porque é um monte de partezinha. Eu acho que essa conversa, ela é para incomodar mesmo, né? Para a gente sair da nossa zona de conforto. E é o que você falou, a gente trabalha o máximo para obter o mínimo, né? Mas se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Sim. Né? Então, que bom que a gente ainda se incomoda, não se acomoda, né? E ainda tem esperança. Esses dias a gente estava conversando aqui no núcleo, que o professor é muito esperançoso ainda, porque senão não estaria mais na educação, né? A gente ainda acredita no ser humano, a gente ainda acredita que
mesmo que todo mundo e até a gente esteja vendo alguma coisa que a gente acha que vai dar errado, lá no fundo a gente tem esperança que a gente pode contribuir para aquilo dar certo de alguma forma, né? Acho que a gente não pode perder esse espírito mesmo, senão aí não tem mais jeito. Tô. Ah, tá. Achei que tava ruim o áudio. Tá baixinho, né? Mas tô te ouvindo. Só que se eu tirar fica ventoinha, então vou ter que deixar assim. Ó, Tá bom. E é assim também, para que a gente, mesmo que a gente fale, o conselho tutelar às vezes não atua tanto, ou tem falha na saúde, se a gente não tentar esses órgãos com os problemas, entre aspas, que a gente encontra na unidade escolar, a gente não resolve o nosso. A Márcia até estava falando que ela foi gestora, eu fiquei por um tempo na direção também. Às vezes eu percebi aquele aluno que estava precisando de um acompanhamento da saúde mental mesmo. Eu conversava com a mãe com todo jeito e ela já sabia. Ela falava, mas eu já procurei e não deu certo. Eu pegava o telefone e acionava a saúde. Então, assim, esses meios, mesmo falar, Natane, mas vai puxar tudo para nós? Mas se a família não está conseguindo, e é um problema, entre aspas, que é nosso, que a gente precisa resolver para a gente direcionar esse estudante, então cabe a nós ajudar a família com essa ponte entre a rede protetiva e a gente. Senão a gente empaca lá na unidade escolar também, entendeu? Eu acho que demandar significa assim, você puxa uma cadeira e convida o outro a sentar. Isso. Né? Perfeito. Se o outro não sentar na cadeira, você puxou a cadeira, entendeu? Você convidou ele para se sentar nessa cadeira, porque às vezes a gente nem puxa a cadeira aqui e fala assim, senta aqui, ó, seu lugar é esse. E se ele não senta, é importante que aquela cadeira fique vazia, entendeu? Para você saber que assim, ó, ali tem um espaço que era para ser ocupado pela saúde, a saúde não ocupou e eu estou com esta lacuna aqui, porque também, se a gente não faz isso, a gente entra numa de que assim, não, sou eu que tenho que resolver, né? Salvador da pátria, né? E aí você não, porque é isso, você tem que saber o que é seu, o que é do outro, e quando o outro não tá ali, aquele lugar do outro vai ter que ficar vazio até a hora que alguém vai vir ocupar aquele lugar aqui, né? Sim. E aí a gente vai, é nessa hora que assim, 3 vivas para burocracia, né? Porque a gente manda documento, aí a gente vai pegar o documento e vai falar assim, quem que vai me ajudar com esse documento aqui, ó, pedi, não consegui, quem que vai me ajudar? Eu preciso de uma resposta para isso aqui, porque a gente vai convocando as pessoas, assim, a gente às vezes faz um convite, depois a gente convoca, fala assim, gata, eu te convidei, você não sentou, mas eu realmente precisava muito que você sentasse aqui nessa cadeira. Então, assim, já que você não me ajudou, eu preciso pensar quem que vai me ajudar. Mas vamos pensar como é que a gente faz essa costura, né, assim, e aí, gente, educação é uma coisa que eu estava falando com a galera lá de Itapevi essa semana, é cultivar, sabe? É todo dia. Aí a gente molha uma plantinha aqui, aí depois você vê que não está dando certo aqui nesse sol, você troca ela de lugar, bota para lá, e aí bota para cá, e faz mais uma vez, e vai fazer de novo, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Não vai ter como, assim, tipo, chegar um dia que a gente vai fechar e falar, terminei. Não existe. Na educação a gente não chega nesse momento. É a profissão que a gente escolheu, né, gente? Psicologia também não, tá? A gente nunca termina, assim, fala assim, nossa, a gente termina, acabou. Olha que beleza, trabalho acabado. Não. Ainda mais psicólogo na educação, aí que tem mesmo, né? Total. Gente, olha, eu quero muito, muito agradecer vocês. Eu tinha falado para a Simone que aí me caiu uma reunião 16h30 e eu preciso ir lá entrar nessa reunião. Mas eu quero deixar de novo aqui o nosso link aberto, tá bom? A gente pode marcar outras conversas, outros horários. Eu vou mandar depois para a Simone o link lá da plataforma para vocês acessarem. De novo, é um conteúdo totalmente gratuito. Foi desenvolvido pelo Einstein, então assim, a gente tem referência, é um material que é bom, vocês podem usar em salas. Depois, quem quiser, se vocês quiserem, a gente pode pensar outras rodas de conversa, a Bárbara está aqui também, a Aline está aqui também, a gente consegue trocar bastante figurinha, tá bom? Agradecer demais a disponibilidade e a confiança de vocês. Obrigada, Soraya. Obrigada por você estar sempre disponível e por ser essa maravilha que a gente está vendo. Muito obrigada, gente. Contem conosco. Obrigada, um beijo. Beijo. Obrigada em nome da equipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Soraya. Márcia, quer encerrar? Sim, pessoal, obrigado pela companhia de todos que ficaram aqui nessa conversa, bate-papo com a Soraya. Vamos ter mais, se Deus quiser. Beijo no coração e boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.